promessas. Eu fico feliz com a presença de todos que estão na sala e outras pessoas que ainda estão entrando. Hoje tenho apenas 3 voluntários para responder as perguntas. Então vamos passar já para nossas perguntas e entrar no estudo aqui, começando, observando um pouco sobre as promessas que Deus fez para Abraão e os descendentes. E como agora ele está tomando mais um passo nessas promessas. Lembra que ele disse, quando falou com Abraão, em Gênesis capítulo 15, que os descendentes de Abraão seriam peregrinos em outra terra, antes de voltar a tomar posse da terra prometida. Até falou de 400 anos que levaria para cumprir essa parte da promessa. O meio usado por Deus para cumprir essa parte do seu plano foi a venda de José pelos próprios irmãos. É isso que nós encontramos no final do livro de Gênesis, quando José foi levado ao Egito e depois a família toda desce para o Egito. Ele desceu como escravo, foi preso por causa de uma falsa acusação, mas Deus usou isso justamente como meio de cumprir as grandes promessas. Até algo que nos lembra da importância de aceitar qualquer coisa que vem na nossa vida, qualquer sofrimento. Deus é poderoso e pode até usar o sofrimento de uma pessoa para o benefício ou daquela pessoa ou de muitas outras pessoas. No caso de José, tanto o próprio José como muitas outras pessoas receberam benefício por meio do sofrimento que ele passou. Não devemos reclamar sobre o sofrimento que vem na vida, achar que é uma coisa que não é merecida por nós. Nós devemos aceitar e lembrar que Deus pode usar até o nosso sofrimento para o benefício de mais alguém. No capítulo 36, o foco está nos descendentes de Esaú. O que nós temos observado ao longo do livro de Gênesis é que Deus está mantendo uma linha principal de pensamento. Ele vai de Adão até Abraão, seguindo principalmente a linhagem de quem estava servindo ao Senhor, focando pessoas como Noé, por exemplo, no caminho para isso. Depois, quando ele entra na parte dos patriarcas, a partir de Abraão, ele está cada vez refinando mais essa linhagem para chegar a Israel, Jacó e seus filhos. Mas ele menciona algumas coisas sobre Ismael, algumas coisas sobre Esaú, sobre outros descendentes de Abraão, mesmo não sendo as pessoas principais da história. E no capítulo 36, ele faz questão de mostrar que não foi somente Jacó que recebeu a bênção de ser pai de nações, mas Esaú também. E assim ele foca a questão dos descendentes, muitos descendentes de Esaú. E agora, começando com as perguntas justamente sobre isso, vamos para Rosana com a pergunta número 1 aqui. Rosana, qual foi o motivo de Esaú sair da terra de Canaã para morar em outro lugar? Foi Jacó que saiu da terra de Canaã, né? Antes disso, sim. Mas agora fala sobre Esaú, no capítulo 36. A pergunta confundiu? Sim, achei que era uma pegadinha. Eu ia falar que Ah, foi porque Jacó traiu o irmão, enganou o irmão com a ajuda da mãe. Ah, errei. sim, isso já falamos algumas semanas atrás. O que estou procurando aqui é no versículo 6 do capítulo 36, onde Ok. diz: levou Esaú suas mulheres e seus filhos e suas filhas, e todas as pessoas da sua casa e seu rebanho, e todo o seu gado e toda a propriedade, tudo que havia adquirido na terra de Canaã, e se foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Então, essa saída que eu estou vendo aqui. Agora, qual o Ah, motivo dessa saída? porque os bens dele eram muitos para habitarem juntos, né? E a terra de suas peregrinações não podia sustentar por causa do gado. Ok, é Era muito justamente, exatamente isso que estamos vendo aqui. Que certo. ele falou que a terra não suportava os dois, e foi motivo de levar a família dele para longe. Agora, essa separação de Esaú e Jacó, e novamente estamos falando sobre a separação agora da saída de Esaú.
Como isso seria importante nos planos de Deus para seu povo? Deus tinha o plano de criar um povo exclusivamente seu, e ele escolhe Jacó para que ele tenha esses descendentes. Certo. Ele separa Jacó de Esaú. Ok, separou. Essa palavra que estou procurando aqui. A ideia de uma separação. Porque Deus faz questão de manter essa linhagem da promessa separada de outros povos. E assim nós observamos isso de várias maneiras. Aqui é um exemplo. Esaú vai para outra terra, leva sua família, e assim não vai se misturar tanto com o povo de Israel, que Deus está usando agora como esse povo santo. Deixa-me só colocar minha imagem do outro lado de novo. E aqui nós vamos ver outros exemplos, já temos visto alguns outros exemplos, ainda vamos ver exemplos disso continuando para frente. Mas pensamos um pouquinho que ele separou Abraão da sua família quando saiu de Ur e de Arã e foi para Canaã. Ele separou Abraão de Ló, capítulo 13, que era pai dos Moabitas e Amonitas. Separou Isaac dos outros filhos de Abraão. Inclusive, Gênesis 25 faz questão disso, que Abraão mandou embora os outros e o filho da promessa ficou. E agora ele também separou Jacó e Labão, que não ficaram na terra de Padan Aram. Tem essa separação que acontece. E por último, por enquanto, a separação de Esaú e Jacó. Vamos ver outras separações pela frente. Mas por enquanto, são essas que temos visto. E a terceira pergunta vai para Leonardo. Leonardo, número 3 aqui. Abraão era avô de Esaú e de uma das esposas de Esaú. Verdadeiro ou falsa? Boa noite. Boa noite. Verdadeiro. Ok, verdadeira essa afirmação, Sim. porque diz que Basemate, uma das mulheres de Esaú, era filha de Ismael. Em outro trecho tem outro nome usado que parece que é a mesma pessoa, que ela é conhecida também como Maalate. Interessante que Esaú casou com ela justamente para agradar aos pais, porque não gostaram da escolha das primeiras duas mulheres, que eram hetitas ou eteias ou cananeias. E agora ele procura parente para casar. Se Jacó agradou aos pais, casando com parente lá da família de Labão, agora Esaú faz a mesma coisa, ou tenta fazer, casando com alguém da família de Ismael. Só uma pequena observação aqui sobre Esaú. A nossa tendência é de ver Esaú de forma bem negativa. E realmente tem coisas negativas. Hebreus fala que ele foi uma pessoa profana, que ele desvalorizou algo importante no direito de primogenitura, vendendo por um prato de comida. Mas observamos algumas coisas boas também sobre Esaú. Aqui parece que ele tentou, de alguma forma, corrigir um problema, como também observamos a reconciliação de Esaú e Jacó, que Esaú tinha superado a sua ira contra o irmão Jacó e se reconciliou, fez as pazes com ele e parece que não houve mais esse tipo de conflito entre os dois. Inclusive, o motivo da separação agora não foi por causa de briga, foi a questão de não ter condições de manter as duas famílias, dois homens prósperos, com seu gado, seus rebanhos, no mesmo espaço. Basicamente, o mesmo motivo que Ló saiu de Abraão, agora Esaú separou de Jacó. Mas algumas coisas boas sobre esse homem Esaú. Não é uma pessoa totalmente ruim. Entrando no capítulo 37, talvez uma das histórias mais famosas do livro, sobre a venda de José para entrar no Egito e servir como escravo lá no Egito. E nessa questão aqui, também para você, Leonardo, José tinha 27 anos quando seu pai mandou que fosse até seus irmãos. Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Bom, aparentemente ele tinha 17 anos. 10 Ok. anos. Ok, dessa vez foi pegadinha. A Rosana estava querendo pegadinha em outras perguntas. Dessa vez foi. Ele tinha apenas 17 anos de idade.
Essas informações sobre idades acabam sendo interessantes para ligar alguns fatos, e ao longo do livro continuamos observando algumas coisas. Não podem lembrar a idade dele quando foi vendido para ser escravo. Volto para você depois, Leonardo, mas agora para o Peterson com pergunta número 5. Rubens se manifestou contra o plano de matar José. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok. E novamente observamos nisso um homem que tem algum problema com o pai dele até o final da história, mas nesse caso aqui, ele procurou salvar a vida e até no sentido conseguiu, porque ele convenceu os outros a não matar José, mas jogaram numa cisterna com a intenção e ele tinha a intenção de voltar e soltar José. E eles acabam tirando José desse lugar, não matando. Então ele salvou a vida do irmão. Foi o instrumento que Deus usou nisso, porque José já tem um papel importante nas promessas do Senhor. Agora, observando sobre Rubem aqui, eu falei que ele cometeu outro erro. No capítulo 35, já encontramos isso, que ele entrou e teve relações com a concubina do pai, e por isso o pai ficou muito chateado com ele. Inclusive, ele não recebeu o direito de primogenitura em consequência disso. Mas aqui ele assume um papel de protetor de José e até de protetor da família em algumas situações. O que isso nos lembra? Que Deus pode usar pessoas que cometeram erros graves para fazer coisas grandes. Graças a Deus por isso. Porque qual de nós não tem cometido erros graves? E Deus é capaz de usar qualquer um de nós, mesmo assim. Ok, pergunta número 6 também para você, Peterson. Jacó acreditou que José havia morrido por causa de evidências, mas essas evidências não foram provas absolutas. Verdadeiro. Versículo 33 do capítulo 37 mostra isso. Exatamente. É interessante a maneira que fala aqui, que eles enviaram evidências, essa túnica coberta de sangue, e queriam que Jacó chegasse a essa conclusão. Parece que talvez eles não chegaram a falar, mas eles também não desmentiram, mesmo quando o pai sofreu muito durante 20 anos, ou mais de 20 anos. Eles não desmentiram. Continuaram com essa história, a conclusão errada que ele chegou por causa dessas evidências. Uma lição importante para nós nisso. Evidências e provas não são a mesma coisa. Que evidências podem nos direcionar para uma coisa, e se tiver várias evidências da mesma coisa, nós podemos chegar a uma certa convicção sobre isso, mas evidências podem ser interpretadas de mais de uma maneira. Isso acontece todos os dias nos tribunais julgando crimes. Agora, uma outra coisa que observamos nisso, Jacó acreditou na morte de José, sofreu, angustiado por mais de 20 anos por causa disso, mas não foi a verdade. Hoje, às vezes, pessoas falam, eu tenho certeza da minha salvação porque eu me sinto salvo. Isso não é garantia suficiente. Meus sentimentos são resultados das minhas convicções e não devem ser a base das convicções. Nós devemos basear as convicções em evidências, provas, informações que nos levam a conclusões objetivas. Agora, quando fazemos isso e chegamos à conclusão realmente que nós temos feito o que Deus pediu para receber a salvação, vamos sentir a felicidade que isso traz. Mas esse sentimento é resultado e não a base da confiança. Ok, voltando agora para Rosana com a pergunta número 7. Rosana, no Egito, José foi comprado para ser escravo do rei Faraó. Verdadeiro ou falso? Falso. Na verdade, ele foi comprado para ser escravo de Potifar, que trabalhava para Faraó. Ok. Potifar é descrito como comandante da guarda do Faraó, tem uma posição alta, mas não foi o próprio rei que comprou José.
Agora, no capítulo 38, uma história triste e uma observação sobre isso. Eu até escrevi um artigo hoje para um jornal, esta semana, esta semana que eu escrevi, falando um pouco sobre a nossa cultura de mídia social. E acho que todo mundo está bem ciente disso. Você olha para as fotos de perfil que as pessoas colocam na mídia social. E se você conhece a pessoa, às vezes você olha para aquela foto e é a mesma pessoa. Porque, especialmente as mulheres, fazem de tudo com a maquiagem. Até parece que fazem cursos de como fazer pose, de colocar o ângulo certo da câmera para tirar a foto, para mostrar só o lado mais bonito. E quando você conhece a pessoa pessoalmente, às vezes a imagem da mídia social, da foto de perfil, não tem nada a ver com a realidade que você conhece. Interessante que nas Escrituras, Deus, Deus não tem conta no Instagram, no Facebook. Deus não está maquiando as coisas. E os personagens que encontramos na Bíblia, mesmo heróis, mesmo pessoas de papéis importantes, tinham defeitos. E Deus não esconde esses defeitos. Ele falou de Abraão enganar reis e possuir a concubina, a serva da mulher dele. Ele falou de ofensas, pecados cometidos por Noé, por Jacó, por Moisés, por Davi, grandes heróis. No Novo Testamento, Pedro, Paulo, talvez os dois apóstolos mais influentes, mas a Bíblia não esconde as rugas, não esconde os defeitos. E assim, é interessante como Deus trabalha com isso, de mostrar até os defeitos de pessoas que têm papéis importantes no plano dele. Então, agora, capítulo 38 fala de uma falha que envolve Judá. E agora, a primeira pergunta sobre isso, Rosana, mesmo depois de Judá cumprir sua obrigação de dar todos os filhos para Tamar, ela ainda enganou o sogro. Verdadeiro ou falso? É falso. Na verdade, ele se esqueceu da sua promessa. Ok, ele não cumpriu. E o que acontece aqui é o que vamos ver um pouco depois sobre essa ideia de levirato. Mas depois da morte do primeiro filho, que Deus matou por uma coisa errada que ele fez, ele cumpriu essa regra do levirato, regra que é codificado na Bíblia depois disso. Deu o segundo filho. Deus também matou este, porque ele também fez coisa errada. Agora ele prometeu dar o terceiro, mas o terceiro ainda era muito jovem. E quando este cresceu, ele não cumpriu a promessa. E assim, Tamar decidiu resolver a questão enganando o sogro, fingindo ser prostituta para ficar grávida e assim conseguir, nesse sentido, cumprir essa regra do levirato, mas de uma forma errada, de uma forma perversa. E nisso também nós precisamos observar. Deus permitiu, deixou, ela fez uma coisa errada, Deus ainda usou isso para cumprir suas promessas, não significa que Deus aprovou o que Tamar fez ou o que Judá fez. Às vezes, pessoas procuram justificar porque deu um bom resultado depois. Mas nós nunca devemos justificar o pecado só porque Deus acabou usando esse pecado para um bom resultado. Ele usou a traição de Judas para um bom resultado, mas Judas pecou. Ele usou o pecado de Tamar para um bom resultado, mas não deixa de ser pecado aqui. Ok, obrigado, Rosana. Agora, essa questão do levirato nós vamos ver um pouco mais quando chegamos na pergunta 17. Então, não entrei muito nisso nesse momento aqui. Agora, quando chegamos o comentário que eu acabei de fazer sobre a questão de usar pessoas que erram para coisas boas. Neste caso, Judá e Tamar, inclusive Tamar é mencionada por nome na linhagem de Jesus em Mateus. Porque mesmo errando assim, Deus usou para cumprir a promessa que ele havia feito, para abençoar todas as famílias da terra. Leonardo pergunta 9. Judá, um viúvo,
pecou ao ter relações sexuais com Tamar. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ok, eu concordo. E nisso, o ponto nisso, o fato que ele não era casado nesse momento, que não tinha vínculo com uma esposa, não justifica as relações sexuais, mesmo com uma outra pessoa que não tinha marido. Muitas pessoas hoje têm a ideia que o sexo entre dois adultos, se tiver consenso dos dois, que não tem problema nisso, não tem pecado, porque não tem vínculo de casamento. Isso entende apenas uma parte da questão. O sexo é muito ligado ao casamento, sim, e devemos respeitar esta aliança do casamento, mas isso não significa que a pessoa que não tem aliança tem a liberdade de manter relações sexuais com outras pessoas. Sexo entre dois solteiros é pecado. Chama de prostituição, ou fornicação, ou relações sexuais ilícitas. Sexo entre pessoa casada com outra pessoa solteira é pecado. Também relações sexuais ilícitas. Sexo entre duas pessoas casadas, mas com outras pessoas é pecado. Relações sexuais ilícitas. Relações sexuais lícitas, permitidas por Deus, autorizadas por Deus, são exclusivamente as relações entre um homem e sua legítima esposa. E não passa disso. Então, de fato, Judá pecou no que ele fez aqui e admitiu depois que ele era injusto na maneira que ele tratou Tamar, mas isso não foi para justificar o adultério ou a relação sexual ilícita cometida. Hebreus capítulo 13, versículo 4, ensina o que eu acabei de comentar, que o leito matrimonial é puro, é sem mácula. Não tem nada de vergonha, nada de errado na relação entre marido e mulher. Mas ele diz que adúlteros e fornicadores, Deus vai julgar. Pessoas que têm relações antes ou fora do casamento, Deus vai julgar. Nós devemos entender a importância de manter o sexo uma bênção muito bonita que Deus deu para o ser humano no contexto em que Deus colocou esta bênção. Capítulo 39. Agora a prisão de José. E mais uma pergunta aqui para Leonardo. José foi preso no Egito porque tentou estuprar a mulher do seu senhor. Falso. Ele não tentou, mas foi acusado disso e preso injustamente. Perfeito. Ele foi falsamente acusado dessa tentativa de estupro. Ou seja, quando ela não conseguiu o que ela quis, ela disse que ele tinha feito isso. E nos lembra que, às vezes, pessoas desesperadas que não têm escrúpulos podem realmente fazer coisas terríveis para prejudicar outras pessoas. Peterson, pergunta número 11. Na prisão, José mostrou integridade e ganhou a confiança do responsável. É verdadeiro. Versículo 21 do capítulo 39. Ok. Justamente. Que Deus estava com José. Eu acho interessante esse fato, que mesmo na situação ruim que ele estava, escravo e depois, pior ainda, preso, Deus estava com ele. E fez que tudo que ele fazia teve êxito, bons resultados de tudo. Ele ganhou a confiança do carcereiro, ganhou a liberdade de movimento entre os presos, que é justamente o que dá a oportunidade de interpretar os sonhos dos dois. Então, olhamos aqui pensando sobre José como vítima. Foi vendido pelos irmãos para ser escravo, foi preso injustamente, mas você já percebeu na leitura alguma reclamação por parte de José? Viu alguma vez que ele ficou fazendo escândalo, exigindo seus direitos? Ele agiu com responsabilidade, aceitou seu papel em qualquer circunstância e demonstrou um comportamento exemplar em todas essas situações. Hoje nós vivemos numa sociedade que engrandece muito as vítimas ou supostas vítimas. Às vezes nem há crime cometido, nem há
alguma discriminação ou prejuízo contra a pessoa, mas às vezes a ênfase está tanto em exigir os direitos, ao invés de cumprir o seu papel e sua responsabilidade. Eu não estou dizendo que devemos ignorar os direitos dos outros, não é isso. Inclusive, a Bíblia mostra claramente que a pessoa íntegra até protege os prejudicados, as pessoas indefesas, vulneráveis. Mas quando nós vivemos com uma mentalidade de vítima, sempre apontando o dedo para os outros, o que os outros fizeram contra nós, muitas vezes acabamos não cumprindo as responsabilidades e não aproveitando as oportunidades que Deus coloca na nossa frente. José aproveitou as oportunidades e foi usado de uma maneira de abençoar grandemente muitas pessoas. E pergunta número 12 também, Peterson. Agora estamos entrando no capítulo 41, aquelas interpretações de sonhos por parte de José. E a pergunta 12 aqui: Deus capacitou José para interpretar os sonhos de dois presos, predizendo corretamente que o padeiro-chefe seria restaurado à sua posição e que o copeiro-chefe seria executado. É falso. Ele, na verdade, foi o contrário, né? A gente vê isso a partir do versículo 8 do capítulo 40 em diante. Ok, foi exatamente isso. Só precisa trocar aqui a posição, porque o fato é que o copeiro-chefe foi restaurado em sua posição e o padeiro-chefe foi executado, exatamente como José interpretou os sonhos. Então, nisso, Deus estava usando sonhos como meio de revelação, interpretação de sonhos como meio de transmitir a sua palavra. Foi algo que ele fez em algumas ocasiões, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Muitas vezes, mesmo naquela época, pessoas abusavam disso, alegando ter sonhos e alegando interpretações como supostas revelações, quando Deus não estava usando. E da mesma forma, hoje, tem muitas pessoas que usam sonhos como meio de tentar dizer que está comunicando a palavra de Deus, quando não tem nada de revelação pelo Senhor nisso. Hoje em dia, nós temos toda a revelação já no que Ele nos deu nas Escrituras. E nós não estamos recebendo outras revelações para nos guiar nos dias de hoje. E agora, pergunta número 13. Rosana, depois do servo do faraó sair da prisão, ele falou imediatamente para o rei sobre a situação de José. Falso. Na verdade, ele se esqueceu por 2 anos. Sim. Coitado de José, né? Que, 2 anos. mais uma vez, não deu certo e ele passa mais 2 anos na prisão. Enquanto você está aí, Rosana, você tem o primeiro dos desafios especiais aqui hoje. Pergunta número 14. O primeiro rei Saul mencionado na Bíblia reinou em qual terra? Terra de Israel. É? Você tem É, certeza? sim. Essa foi pegadinha. Peraí, o primeiro rei Saul mencionado é... Gênesis 36, versículo 37. Ah, Morreu Samlá, em seu lugar reinou Saul de Reobote, junto ao Eufrates. Saul, que era descendente de Esaú, reinou em Edom. Ele era um dos reis de Edom. uhum. Ok? Ok. Ok. Segundo rei Saul na Bíblia. Dessa eu não vou esquecer mais, então. Ok. Ok. O mais conhecido é aquele que você falou, que era descendente de Jacó. Mostra o primeiro rei Saul mesmo, descendente de Esaú. Já reinou alguns séculos antes disso. Ok. Pergunta número 15. Identifique uma família de pessoas importantes. Essa é a pergunta para Leonardo. Identifique uma família de pessoas importantes no Novo Testamento que foram descendentes de Esaú. Essa pergunta exige um pouco de pesquisa. Sim, pelas minhas pesquisas aqui, o que eu achei que foi a família de Herodes. Perfeitamente. Sim.
que tem que sair um pouco da Bíblia para pesquisar isso, mas a família dos Herodes foram idumeus, que é outra forma da palavra edomitas, uma palavra usada mais na época do Novo Testamento. Durante o século antes do nascimento de Jesus, essa família se converteu ao judaísmo. E por isso que eles têm esse papel no Novo Testamento, envolvido com os judeus, por um lado, representantes do governo romano em alguns momentos, mas por outro lado, com ligação com a própria família, ou a próprio judaísmo. Então, eles tinham conhecimento da lei, por exemplo, tinham entendimento da lei do Antigo Testamento, e quando julgavam casos envolvendo judeus, seja Jesus ou Paulo, por exemplo, eles tinham informações para entender, pelo menos, as tradições, costumes e as leis dos judeus. E pergunta número 16 também, Leonardo. Identifique fatores que contribuíram aos conflitos entre José e seus irmãos. E nisso, falta um ponto de interrogação aqui. Pais podem aprender alguma coisa desse caso que ajude na criação de filhos? Sim, os pontos são: José era o preferido de seu pai, né? O único a receber uma túnica como presente confeccionada pelo próprio pai, e os próprios sonhos que ele teve em relação ao pai e a seus irmãos. E eu acredito que sim, que os pais podem aprender que devem guiá-los, né, os seus filhos, de forma igual, igualitária, dando a seus filhos o amor devido, o direcionamento no caminho do Senhor de forma igual. E isso, né? Acho que dessa forma, sem amar ter um preferido. Ok. E eu realmente acredito que tem coisas importantes nisso que podemos aprender. Eu citei aqui justamente essa questão de favoritismo, que você falou, e as conversas. José não tinha controle sobre os sonhos, mas talvez não foi tão sábio em contar todos os sonhos. Isso foi algo que provocou os irmãos quando ele fez isso. E até nisso, realmente, uma lição para os pais do perigo do favoritismo. Um tratamento perfeitamente igual não é possível, nem seria bom para criar uma expectativa. Até às vezes ouvimos uma criança reclamando porque o irmão ganhou um doce e ele não ganhou. E não é justo, porque tem essa ideia que tudo tem que ser exatamente igual. Não é isso que essas escrituras ensinam. Aquela parábola que Jesus deu, onde homens trabalharam tempos diferentes no campo, mas cada um recebeu o mesmo pagamento, isso demonstrou uma generosidade, uma bondade que vai além da justiça. E isso acontece também dentro de famílias. Então, não é que nós precisamos gastar exatamente o mesmo valor em cada filho e fazer tudo igual. Mas, como você falou, Leonardo, o amor deve ser o mesmo. Nós devemos realmente amar aos filhos igualmente, procurar o bem igualmente de todos os nossos filhos, e não exaltar um acima dos outros, como foi o caso aqui em várias gerações. Rebeca fez isso com Jacó, Jacó fez isso com Raquel, com José, com Benjamim, e assim em diante continua causando problemas. Ok, e número 17, voltando para Peterson. Para Peterson temos essa palavra levirato, na revista atualizada, ou obrigações de cunhado, na NVI, no capítulo 38, versículo 8. O que significa essa ideia do levirato? Era uma lei segundo a qual, quando morresse um israelita sem ter tido um filho homem, o parente mais próximo, deveria se casar com a viúva, né? E o primeiro filho desse homem, o primeiro filho que fosse homem desse casamento, era considerado o primogênito do primeiro marido e herdeiro desse primeiro marido. Ok. Então, realmente, você buscou as informações que vêm depois, porque até esse momento nós não temos essas informações sobre a questão, mas
na lei de Moisés, codificou esse conceito, como você explicou bem. Se uma mulher ficasse viúva, sem filhos, o cunhado, o irmão do marido dela, tomaria como esposa e o primeiro filho seria dedicado ao irmão falecido. E assim continuaria como herdeiro desta forma. Até temos um caso conhecido sobre isso na história de Ruth, quando Boaz não é o primeiro na fila, e ele primeiro dá a oportunidade para o primeiro resgatar. E quando este decide não fazer isso, Boaz assume esse papel, como o segundo mais próximo no caso, e não o primeiro. Mas é uma maneira de entender que ele era um resgatador da família, e assim mantendo a herança daquela família dentro da família, e não permitindo que fosse dado ou vendido para outras pessoas fora da família. E 18 também, Peterson, qual neto de Jacó, concebido em uma relação de prostituição, se tornou antepassado de Jesus? Pérez. Ok. Que era justamente daquele caso de Judá com Tamar, sua nora, e mencionado na linhagem em Mateus capítulo 1. Eu acho interessante aquela genealogia de Mateus capítulo 1, por vários motivos. Eu não vou entrar em todos os motivos, mas as mulheres citadas nessa genealogia eram mulheres improváveis para serem antepassados do Filho de Deus nascendo aqui na Terra. Entre essas mulheres, ele fala de Tamar, que teve uma relação ilícita com o sogro para se engravidar. Ele fala de Raabe, que era prostituta. Ele fala de Batseba, a mulher de Urias, que teve uma relação ilícita com Davi e depois se tornou mãe de Salomão e a continuação dessa linhagem. Ele fala também de Maria, que não fez nada de errado, mas conforme a aparência, uma mãe solteira. E assim, pessoas que normalmente seriam até marginalizados naquela cultura, inclusas na história da genealogia de Jesus. Deus pode usar qualquer um, independente do passado, independente da reputação, para efetivar seu trabalho. E foi exatamente isso que ele fez. Pergunta número 19. A última da noite ficou para você, Rosana. José respeitou como verdadeiro o casamento de Potifar e sua mulher, mesmo sendo de duas pessoas que não serviam ao Senhor? Justifique sua resposta. Sim, e a justificativa está no próprio versículo 9 do capítulo 39. Ele diz assim: Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. Então ele considera sendo ela a mulher de Potifar, e ele também diz que não cometeria tamanha maldade e não pecaria contra Deus possuindo esta mulher que já era casada. Ok. Eu coloquei essa pergunta aqui justamente pela importância de entender sobre o casamento, porque eu ouço pessoas ensinando coisas absurdas hoje em dia. Tem pessoas que sugerem, por exemplo, que se o casamento fosse realizado por um padre na Igreja Católica, é um casamento. Mas se for realizado somente no cartório, que não é. Ou pessoas de igrejas evangélicas, dizendo que o casamento abençoado é casamento entre dois crentes e que qualquer casamento anterior à conversão não tem validade, pode separar daquela mulher e casar com outra agora crente. E pessoas que sugerem que o casamento no cartório não seja suficiente, que para ser abençoado precisa de uma cerimônia religiosa. Eu não sou contra alguma cerimônia religiosa, aproveitando o momento para ensinar sobre o que a Bíblia diz sobre o casamento, mas o casamento não é válido somente por causa disso. Não é uma questão somente entre cristãos, somente entre pessoas que entendem a vontade de Deus. Deus deu o casamento para os seres humanos antes de ter judeus, antes de ter a lei de Moisés, antes de ter a nação de Israel,
antes de ter o Evangelho, antes de ter o Novo Testamento, antes de ter a igreja. O casamento é para seres humanos. E nós devemos respeitar qualquer casamento. Dois budistas, dois ateus, dois pagãos casando-se, nós devemos respeitar o casamento. E José fez isso. Não tem nada que indique que Potifar acreditava no Deus verdadeiro. É quase certo que ele e a esposa adoravam os falsos deuses dos egípcios, se casaram sem entendimento da vontade de Deus, mas se casaram. E José disse que seria grande maldade, pecado contra aquele laço matrimonial e contra Deus, se ele tivesse relações com essa mulher. Nós devemos ter o mesmo respeito. Independente da circunstância do casamento, quando duas pessoas com direito de casar assumem esse compromisso, nós devemos respeitar o casamento dos dois. Bom, eu agradeço a ajuda de todos nos estudos de hoje. Para a semana que vem, nós vamos ver capítulos de 41 a 45. Vocês já têm as perguntas nas páginas 23 e 24 da apostila. E, como falei, pelo atraso, perdendo a aula na semana passada, nós vamos estender, temos esta aula da semana que vem e mais uma depois, para terminar nosso estudo de Gênesis. Depois, vamos ter outro estudo no mesmo horário. Não podem continuar deixando livre esse horário das 20 horas, todas as quintas-feiras. Mas do estudo de Gênesis, apenas mais 2 aulas para terminar nosso estudo. Muito obrigado por sua participação. Que Deus abençoe cada um na busca de mais entendimento e da aplicação da palavra do Senhor na sua própria vida. Boa noite para todos.